Então, nós convidamos, e já desde logo nós gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade de poder vir aqui e conversar conosco. E nós gostaríamos de ouvir, então, foi em abril a última vez que o senhor esteve na Assembleia, né? Naquele momento eu lembro que havia ainda uma boa dose de esperança que se confirmasse, ou que não se confirmasse alguns cortes, que se confirmasse as transferências de recursos. E aí nós, passado esse tempo, nós gostaríamos agora, então, que o senhor pudesse novamente nos informar como anda esse processo. Muito bem, boa tarde a todos. Agradecer inicialmente ao convite feito pela direção do nosso sindicato para poder falar algumas coisas muito na direção daquilo que nós já temos manifestado à nossa comunidade. Diretamente sobre o ponto, no orçamento, o que se tem, vou repetir, não é diferente daquilo que nós temos visto, temos ouvido e temos falado. Não trago aqui nenhuma novidade. No cenário geral da universidade hoje, nós estamos com um déficit acumulado ao longo do ano da ordem de 13 milhões de reais. Isto é preocupante, sem dúvida nenhuma. Isto, basicamente, está distribuído entre custeio e investimentos. Investimentos, principalmente a parte de obras. No entanto, é preciso que se diga, apesar desse déficit estar nesses índices que são preocupantes, tudo está sendo feito dentro da margem legal prevista nos contratos. Vamos colocar que a universidade não está inadimplente nesses processos. A maioria dos contratos prevê um prazo aceitável de 90 dias. Nós não temos nenhum débito fora desses prazos. É lógico que a universidade procura fazer o pagamento disso tanto quanto possível em dia. Ofereceu o serviço, entregou o equipamento, recebeu o recurso. É uma lógica de se manter também os bons fornecedores. É uma estratégia de se manter também os bons fornecedores, que nos estabeleça uma linha de conflito com os fornecedores, que são importantíssimos para a universidade, todos nós temos que convir. No caso das obras, propriamente dito, nos últimos 15 dias é que nós podemos identificar uma ligeira redução no ritmo de algumas obras, exatamente em função de que as empresas não estão fazendo o serviço e recebendo imediatamente. A universidade está usando uma parte desse tempo de flexibilidade de margem de segurança que está previsto contratualmente. Ora, a empresa, não tendo todo o recurso com o qual ela contava, ainda que ela deveria contar dentro dos 90 dias, ela acaba se desmobilizando ligeiramente, falando em obras. Nenhuma obra parou por conta de falta de recursos. Esse é um dado importante que se apresenta. Isso não nos deixa numa posição confortável, em absoluto. Não nos deixa numa posição confortável, porque o que a gente tem feito é uma negociação a cada dia. Isso envolve e interessa vários setores da gestão da universidade. Me preocupa sobremaneira. O outro aspecto envolve os custeios, as despesas de custeio, principalmente vigilância, limpeza, portarias, que apesar de nós termos dado um corte anunciado de 10% apenas em custeio, esse 10% significa muito para a universidade. Porque são despesas nas quais é muito difícil estabelecer uma redução. Nós temos que reduzir postos de trabalho na vigilância, na limpeza, nas portarias, por exemplo, está por aí, que é o principal da despesa de custeio da universidade. E a luta que nós temos travado exatamente no sentido de tirar essa despesa com terceirizados fora do orçamento de custeio, se isso, como sempre foi, uma despesa de pessoal custeada diretamente pelo Ministério do Planejamento, pelo MEC. Se nós
conseguíssemos tirar isso, daria um outro fôlego para as universidades, não apenas em tempos de crise, em tempos normais, vamos dizer assim, né? Mais do que isso, a luta porque se restabeleça no quadro dos servidores técnico-administrativos da universidade a discussão sobre os cargos em extinção. Mas esqueci de colocar ainda, eu coloquei vigilância, né? Não falei vigilância. Motoristas. Então, tudo isso impacta no orçamento de custeio da universidade. E, sendo assim, não se rompe um contrato de uma hora para outra, e mesmo que houvesse essa possibilidade de reduzi-los, isso ainda seria um processo lento, né? Temos todos os prazos a cumprir. Não passa, nesse momento, no nosso entendimento, a redução dos quadros de servidores terceirizados. Estamos trabalhando com a perspectiva de manter esses quadros, racionalizando, é verdade. O que nós temos desenhado, essa parte de terceirizados, é aumentaram os encargos, aumentaram as necessidades por área, por prédios novos, por novas unidades abertas. No entanto, o quadro de servidores terceirizados permaneceu o mesmo. Aí a racionalização houve aí, não houve demissão. Não houve demissão de servidores terceirizados. Não por conta da falta de recurso, não por conta da revisão dos contratos. Pontualmente, nós temos algumas situações onde havia alguns exageros, alguns excessos que foram obrigatoriamente contornados e o seriam independente da condição financeira que enfrenta a universidade. Bem, então, em custeio é isso. O cenário de contingenciamento de 10% em custeio preocupa mais do que o contingenciamento, o corte médio nacional de 50% de investimento. Preocupa mais, porque nós não temos margem para trabalhar. Uma obra ou outra, nós podemos adiar para iniciar no ano que vem. Agora, essas despesas de custeio não podem ser adiadas. Não é? Então, claro, nós estivemos aqui em abril, conversando com a Assembleia, e estávamos mais otimistas do que estamos hoje. É preciso que se diga. Porque de abril para cá a gente vem dando um tombo, mais ou menos, nas expectativas. Bom, agora é para maio, mas está tudo resolvido, tudo acertado. Nós chegamos ao clímax da expectativa positiva em junho, quando o Ministério da Educação chamou todos os reitores. Aliás, o Ministério da Educação esteve com os reitores da Andifes e anunciou um cronograma de reuniões com cada universidade, para que cada universidade pudesse lá apresentar as suas necessidades em termos de investimento. Uma vez que o de custeio estava definido, era 10%, precisava definir o custeio. A nossa universidade apresentou uma planilha de prioridades, considerando a situação da universidade, que foi uma das universidades que mais aderiu ao processo de expansão que foi experimentado pelo Reúne, e mais recentemente o campus de Cachoeira do Sul, mais recentemente o curso de Engenharia e Telecomunicações, o curso de Engenharia Aeroespacial, e que a universidade precisaria forçosamente ter um tratamento especial diante desse cenário. Discutimos por quase 2 horas, não houve nenhuma manifestação positiva ou negativa em relação ao nosso pleito, porque eles estavam acolhendo o pleito e queriam esperar as demandas de outras universidades reunirem, e até o final de julho, meados de julho, nós já contabilizamos o final de julho, nós teríamos então um veredito sobre o nível do corte em investimento. Já definido que não seria maior do que 50%, o que absolutamente não traz nenhuma posição confortável também. E que a partir daquele dia, não lembro exatamente o dia de junho, 17, 18, uma coisa assim, os desembolsos do Ministério da Educação em termos de financeiro,
recurso, de autorização para gastar efetivamente, aconteceriam de 10 em 10 dias. A cada 10 dias, eles iriam liberar financeiro para a universidade. A primeira parcela atrasou 3 ou 4 dias e veio. Nós precisávamos de 8 milhões, vieram 5 milhões e pouco. Mas alimentamos a expectativa de, bom, daqui a 10 dias a gente consegue chegar mais próximo de reduzir esse valor. O seguinte não veio, falhou. O terceiro veio também incompatível com a necessidade que nós tínhamos de quitação de compromissos. Muito embora eu repetir que, dentro dessa quitação de compromissos, nós estamos ainda usando essa margem dos 90 dias. Isso, julho. Agosto, nós estamos hoje em 16 de agosto, 17. Nós tivemos um repasse da ordem de 4 milhões no início de agosto e nada mais. E assim, nós não temos argumentação mais para apresentar ao Ministério da Educação. Na hora que eles... Não tem como você trabalhar com números maquiados. Toda a despesa da universidade e todo o recurso que a universidade tem está no sistema. Então eles sabem exatamente qual é a nossa necessidade. Esses 13 milhões, 14 hoje, e alguma coisa a mais, está no sistema. Eles sabem que nós temos a necessidade de ter 14 milhões em financeiro aqui para poder quitar os compromissos com os fornecedores. Então não precisa a gente fazer um conjunto de argumentos, nós precisamos disso para isso, daquilo para aquilo, porque aquilo já está definido lá no sistema, eles abrem, quando a gente senta numa reunião, uma tela enorme lá com toda a história de movimentação financeira da universidade. Então não tem nada, é hora da verdade, não tem, nós vamos dizer que precisamos mais 5 milhões, sim, mas de onde vocês precisam? Não está aqui no planejamento de compromisso da universidade. Então é jogo totalmente aberto, né? Processo absolutamente transparente. Então, na sexta-feira, depois de uma série de trocas de mensagens e telefonemas com o professor Gesualdo e com o secretário da Educação Superior, que é com quem a universidade mais conversa, mais frequentemente conversa, nos foi anunciado que hoje, segunda-feira, as universidades teriam um volume de recursos disponível para quitar os seus débitos. Bom, até esse momento, um pouco antes de chegar aqui, ainda não. Mas normalmente isso, temos que combinar, sempre acontece depois das 5 da tarde. Sempre depois das 5 da tarde, 5, 6, 7, às vezes 8 da noite. Não importa que chegue, se chegar a gente respira um pouco mais aliviado. Então o cenário de orçamento da universidade é isso, gente. Nós não temos outras manifestações a fazer sobre isso que não sejam essas. A preocupação que nos consumiu um tempo bastante considerável na semana passada foi a LOA 2016. Nós tínhamos um prazo até sexta-feira para discutir a proposta que veio, ou pelo menos acompanhar a proposta que veio, e lá nós observamos algumas coisas preocupantes. Por exemplo, não está previsto o recurso descentralizado para o campus de Cachoeira do Sul, não estava previsto. Nada, 0,0, Cachoeira do Sul. 0,0 para os cursos de Engenharia, Telecomunicações e Aeroespacial, que são cursos quanto os cursos de Cachoeira precisam de um volume de investimentos em área construída, em laboratórios, equipamentos. E, lógico, isso não foi também previsto na LOA de 2015. Então, os recursos que estão saindo para Cachoeira do Sul, para essa fase inicial de obras, e custeio e investimento, eles estão
saindo do orçamento geral da universidade. No entanto, dentro dessa proposta do contingenciamento, em que nós pedimos a consideração desses aspectos, está previsto que, não, Cachoeira do Sul e os novos cursos nós vamos tratar em separado. Então, nós tínhamos a expectativa de que teríamos esse recurso, sim, e ainda alimentamos essa expectativa. Né? Ficou para a semana 1ª de setembro, para a definição do volume de contingenciamento na parte de investimento. Bom, depois de toda a discussão que nós tivemos na semana passada, com os técnicos do Ministério da Educação, com o secretário da Educação Superior, na sexta-feira veio o anúncio de que Cachoeira do Sul e os cursos novos seriam incluídos, sim, na LOA com previsão de recursos descentralizados, em separado do orçamento geral da universidade. Indefinido exatamente o valor, mas é mais de 20 milhões para 2016. Nós esperamos que sejam 60 milhões. Mais de 20 pode ser 60, pode ser 20, qualquer coisa, pode ser 60. Eu acho que nós vamos ficar em torno de 21, 22 milhões. Com um bom planejamento, a gente atravessa 2016 atendendo nesses valores. Não é o ideal, novamente, não é o ideal, mas é o que é possível se trabalhar. Tá? E no restante, a LOA 2016 mantém os valores, com pequenas variações, o valor geral do orçamento da universidade, que foi o previsto em 2014 para 2015. Tá? Se esse orçamento for cumprido, o que não aconteceu com 2014 para 2015, não há motivo para maiores preocupações. Tá? Mas isso a gente não sabe. Depender de uma série de humores aí que nós vamos ter que enfrentar no segundo semestre, no que sobra dele ainda, né? E no ano de 2016. É isso. Eu acho que em termos de orçamento, que tem que colocar para vocês é isso, o cenário não é bonito, é preocupante sem dúvida nenhuma. E nós vamos apostar ainda alguns dias mais, não apenas no cumprimento das liberações a cada 10 dias, como na definição do volume de investimentos que nós vamos ter disponível para poder executá-lo ainda em 2015. O que preocupa agora nesse contexto é, primeiro, que se defina de uma vez por todas a questão do investimento e que se volte ao cronograma de desembolso a cada 10 dias. Mas um fator que ainda se soma como elemento de preocupação é o tempo para a execução do orçamento que poderá estar disponibilizado para a universidade. Que todos receberam a circular da Pró-Reitoria da Administração, destacando 30 de setembro como prazo para execução dos investimentos em custeio, em investimento, perdão, para que a gente tenha um fechamento de ano mais tranquilo, não diria, mas mais previsível. E o orçamento, o investimento que foi disponibilizado para a universidade, foi disponibilizado de investimento para a universidade, está nos centros, está nas unidades. Então, aquilo que era possível disponibilizar para as unidades foi disponibilizado e nós fizemos aí na reunião com os diretores na sexta-feira um apelo para que os centros e as suas subunidades agilizem os processos de empenho, ou de equipamento, ou de obras, ou enfim, na forma como os centros entenderem que devam investir esses recursos. Então, se vier, provavelmente, nós estamos apostando nisso, né? Que venha uma suplementação em termos de investimento, nós vamos ter uma nova rodada com as unidades de distribuição dos valores conforme o IDR de cada centro, e conforme as necessidades emergenciais, que certamente não são poucas. Então,
esse é o cenário que nós estamos vivendo em termos de orçamento. As obras estão andando, nenhuma obra parou. Vocês veem de obra parada no Hospital Universitário, por exemplo, o recurso está todo aí. Assim como o prédio da arquitetura parou há pouco, que é um prédio aqui atrás, né? O problema é a empresa, que está enfrentando uma dificuldade financeira e econômica muito grande de garantir a continuidade das obras. Na do Hospital Universitário, por exemplo, eles pediram um realinhamento de preços que, até o momento, as análises que foram feitas na Pró-Reitoria de Infraestrutura, na Pró-Reitoria de Administração e na Procuradoria Jurídica, não se pode atender, porque, por razões muito técnicas e jurídicas, né? Está fora do contexto do arcabouço legal, não se pode atender esse tipo de realinhamento. Se pudesse, certamente, tivesse margem legal para isso, seria. Né? Ninguém tem interesse que uma obra como essa, o Hospital Universitário, pare. E a da arquitetura entra no mesmo caminho, é a mesma empresa. Né? Então, as obras que hoje estão paradas no campus, elas estão ligadas à situação financeira das empresas. Não, e não é porque elas não recebem. Não. As obras que estão paradas é a situação financeira decorrente de contratos, decorrente de projetos, não é aquele decorrente de editais. Nós já falamos sobre isso, né? Editais que não fizeram a previsão e as empresas ainda assim se atiraram nos contratos e hoje não tem condições de cumprir o contrato. Razão pela qual é que nós estamos trabalhando subindo o sarrafo em termos de editais, dentro da margem que a lei nos permite, obviamente. No entanto, há situações em que o próprio Tribunal de Contas nos questiona porque tamanho nível de exigência em algumas situações, e o que acaba inclusive impugnando algum edital, o próprio Tribunal de Contas. Mas do nosso ponto de vista, a universidade não pode ficar refém de ter obras paradas por conta de contratos mal conduzidos, de editais mal construídos. É um triplo prejuízo. Primeiro, porque nós deixamos de ter a obra no tempo hábil. Segundo, porque esse recurso pode ser recolhido. E terceiro, porque se nós tivermos que retomar a obra, como nós estamos retomando a obra da fonoaudiologia e atrás do Hospital Universitário, por exemplo, vamos ter que chamar o terceiro, hoje o terceiro colocado na licitação. Aliás, o terceiro não, uma nova licitação tem que ser feita para complementar a obra. E aí o preço, obviamente, que vai lá para cima. Se essa empresa do Hospital Universitário, da Central de Leitos, da CTI, desistir da obra, tem que chamar o segundo. Possivelmente, o segundo não vai aceitar. E talvez o terceiro também não vai aceitar. Então, imaginem vocês quanto tempo isso vai representar em termos de obra paralisada, em termos de custo para a instituição, em termos de custo para o usuário, para os professores, para os médicos, para os enfermeiros, para todos os profissionais da saúde, para os estudantes e para a comunidade que usufruiria daquele espaço ali como socorro à saúde. Assim, o prédio da fonoaudiologia, por exemplo, está desde 2011 em obra. E não é uma obra grandiosa, é uma obra boa, não é uma obra grandiosa. Por conta de um contrato e de um edital que permitiu alguns excessos. Há outras situações que são mais complexas em termos de obras ainda, é bom que todos saibam. É o risco que se corre quando uma obra de 5 milhões de reais tem todo o volume de recursos empenhado naquela obra. Se a empresa se declara insolvente durante esse período e recebeu 1 milhão, 1,5 milhão, aqueles 3,5 milhões vão voltar para o Tesouro. Então também adotamos como prática isso, empenhar conforme a capacidade de execução da empresa.
Pode passar o ano. Nós licitamos uma obra no final do ano passado, por exemplo, e aplicamos 50 mil reais lá para iniciar uma obra de 3 milhões. Para que a empresa pudesse se estabelecer, instalar o seu canteiro de obras e viabilizar. Nem todas as empresas aceitam isso. Tem uma obra, um conjunto de salas de aula, em que a empresa exigiu, olha, só vou iniciar essa obra quando tiver R$1 milhão empenhado. Analisando as condições financeiras, a estrutura da empresa, foi é possível empenhar esse valor sem riscos desse recurso ser perdido. A empresa não tem vantagem nenhuma em largar uma obra no meio do caminho. Não ganha pelo que ela não fez. O prejuízo é que esse recurso volta para o Tesouro na virada do exercício. Isso é muito ruim. Nós lutamos desesperadamente em várias situações para conseguir aprovar um projeto de 50 mil reais e daqui a pouco estamos devolvendo 4, 5, 10 milhões de reais para o Tesouro. É um recurso que não traz prejuízo para o Tesouro, traz prejuízo para a universidade. Então, são esses ajustes que estamos fazendo que estão permitindo que nós estejamos sobrevivendo até esse momento com esse contingenciamento todo. Não tem milagre nisso, não há milagre. Há um estudo, um planejamento, uma reengenharia na forma de aplicação dos recursos. Então, é por isso que muita gente se pergunta, bom, mas como? Nós estamos tendo dinheiro e as obras estão andando. Tem um planejamento, tem uma mudança no perfil dos editais. Se nós tivemos que fazer, naquela obra da biblioteca, e muito se pergunta, né, por que a biblioteca não... Ali a obra está pronta, podemos ocupar um baita prédio, uma obra grande, com um custo bastante elevado, por que não se usa aquele espaço? Porque tem um problema de impermeabilização daquela laje bonita, maravilhosa ali, corre água por qualquer lado. Bueno, fizemos a licitação de uma impermeabilização naquela laje. Tem a ver com uma emenda com o prédio antigo, enfim. E, logicamente, esse tipo de impermeabilização exige um conhecimento técnico e uma capacidade técnica. Então, o edital exigiu uma espécie de certificado de capacidade técnica, atestado de capacidade técnica, para fazer, para que as empresas pudessem se habilitar. O edital foi lançado, a CGU, me parece, não sei, a CGU, o TCU, mandaram refazer o edital. Ou que a universidade contestasse. Olha, contestar o edital para o TCU seria muito provável que nós ganhássemos, pela argumentação técnica que existia. Mas sabe-se lá quanto tempo iria levar para que nós tivéssemos novamente o aval do TCU. Então a opção foi refazer o edital. Impugna esse, anula esse edital e refaz um novo edital. Mas vejam bem que paradoxo, né? Quando nós estamos tratando de garantir ou preservar os investimentos que a universidade faz, vem um órgão de controle e diz, vocês não podem fazer isso. Ou nós vamos discutir isso que vocês estão colocando. Nem disseram que não poderiam, mas isso precisa ser discutido. Bom, essa discussão, então, isso quer dizer o seguinte, nós temos uma margem, mas uma margem de negociação estreita. Se nós flexibilizamos demais o edital, nós corremos o risco de trazer um prejuízo direto na execução da obra. Se nós apertamos o edital, nós estamos correndo o risco de, daqui a pouco, sofrer uma ação por estarmos beneficiando a empresa A, B ou C, ou D, o direcionamento da licitação. Nós temos que andar nesse meio, nem para cá e nem para cá. E isso é um desafio grande, porque cada obra tem uma característica diferente, cada edital tem uma característica diferente, e isso precisa ser tratado com parcimônia e com responsabilidade. Então, assim, quadro geral, quero colocar para vocês, é isso. Estou colocando isso até para, de certa forma, explicar por que as obras ainda não pararam. Ora, continuando nesse quadro, elas vão parar. Nós não temos dúvida. Se continuarmos nesse negócio de colocar assim, uma semana para a semana que vem ou para o mês que vem, daqui a 15 dias, como nós estamos rolando, né? Desde setembro do ano passado, estamos completando um ano com o orçamento nessas condições.
realmente nós não vamos ter mais fôlego para suportar isso. As obras vão ter que parar. Não temos dúvida disso. Haverá obras parando. Mas, como eu disse, ainda estamos apostando que, primeira semana de setembro, a gente tenha um cenário melhor desenhado. Que nós não podemos planejar hoje, nesse cenário, não podemos planejar nada. Nós estamos vivendo um dia depois do outro e uma semana depois do outro. Com o que tem disponível para ir investindo aqui e ali, etc. Tá certo, gente? Na manhã seguinte, o secretário executivo estaria abrindo o seminário de gestão das universidades e traria as informações como de fato elas eram. Que não havia motivo para pânico, que essa era uma medida sem consequências graves, etc, etc. No dia seguinte, de fato, o secretário executivo estava lá presente. Disse, não, nós estamos anunciando que estamos liberando agora uma parcela de 25% e não contingenciando 75%. Porque, na verdade, o orçamento do PROAP já tinha sido liberado em abril, né? E veio na integralidade em abril. Veio todo o PROAP. Até abril, a universidade, através do seu orçamento, foi custeando o PROAP. Tanto é que as bancas aconteceram, as viagens aconteceram, os investimentos necessários para aquele período foram sustentados pelo orçamento geral da instituição, com a reitoria da administração e acordo com a pós-graduação. Então, logo viesse o recurso do PROAP, ele seria compensado. E, de fato, em abril veio todo o orçamento do PROAP. 3 milhões, 2 milhões e pouco, né? 3 milhões. E, então, nós já tínhamos executado boa parte desse orçamento do PROAP no primeiro semestre. É bem verdade que a carga maior sobre a execução do orçamento do PROAP acontece no segundo semestre, né? Por uma série de eventos que acontecem no segundo semestre de cada ano. Congressos, viagens, bancas e assim por diante. Essa mensagem foi tão clara por parte do secretário executivo do Ministério, o professor Luiz Cláudio, que houve um silêncio geral. Aquele ritmo de enfesamento, estava todo mundo querendo falar e se manifestar e protestar. A fala do secretário foi absolutamente esclarecedora. Imediatamente nós ligamos para cá, falamos, não é isso, precisamos trabalhar essa informação com mais cautela. Houve um equívoco por parte de um servidor lá da CAPES que encaminhou assim, assado. Foi mal redigido o documento. Então está saindo um novo documento. E, de fato, no dia seguinte saiu uma nova manifestação da CAPES, mas talvez até um pouco pior do que a anterior. Isso, todo aquele processo de acomodação no ambiente se foi por água abaixo. O clima de intranquilidade se reestabeleceu. E aí nós tivemos outras manifestações, que sim, que não, que sim, que não, e assim nós continuamos até hoje. A manifestação do ministro, naquele final de semana, se vocês lembrarem, fala num contingenciamento de 10% no custeio do PROAP, vocês lembram disso, né? Aí, na semana seguinte, deu todo aquele tumulto de novo, ligamos para o secretário, Luiz Cláudio. Professor, como é que é esse negócio? Não estou entendendo. Nós, uma hora temos um corte de 75%, aí veio o ministro no final de semana e disse que é 10%. Não, de fato, é 10%, mas era o custeio total da CAPES. Bom, mas o custeio total da CAPES garante, segundo as falas do secretário, o pagamento integral das bolsas, mas vai afetar diretamente o PROAP, na ordem do que está posto aí, que é 40% aproximadamente. Foi, e é o que de fato nós temos até agora. Não é nem 25%, nem 75%. Nós estamos na universidade com um corte de 40% aproximadamente no PROAP. Que vou destacar aos colegas. Não é nada agradável. É muito preocupante. Muito preocupante.
Mas o corte para nós veio muito em função daquilo que nós já tínhamos executado no primeiro semestre. Ele se estabeleceu nesse nível porque nós já tínhamos um nível de execução avançado. Então, a fala nos últimos dias tem sido no sentido de que não é para maiores preocupações, que as universidades continuem executando o seu orçamento PROAB, que muito provavelmente a CAPES vai retomar essa discussão em torno desse contingenciamento. E assim nós estamos vivendo, né? É um susto atrás do outro. Então, as informações todas que têm chegado aos níveis da administração, nós temos repassado para a nossa comunidade, exatamente para colocá-los todos ao par do que está acontecendo de fato. Nós não podemos trazer para a nossa comunidade uma mensagem de pessimismo. De todo mundo joga a toalha, não deu, bola 2015, não tem mais nada para fazer, vão todo mundo para casa, porque certamente isso não traz nenhuma contribuição. Nós temos que colocar para vocês, e o que nós temos feito é isso, colocar com clareza exatamente o que está acontecendo. Acho que nós vamos ter ainda alguma notícia boa até o final do ano. Mas o prejuízo 2015 já foi estabelecido. Esse prejuízo que nós tivemos é de difícil recuperação em 2015. Então nós precisamos compreender isso. A expectativa continua, nós não podemos imaginar que não tem a possibilidade da universidade quebrar, não é uma empresa que quebra. Nós vamos ter que lutar com... E nesse aspecto é muito importante que se destaque a compreensão de toda a comunidade em relação à situação. Principalmente as direções de centro. As direções de centro, que são, em última análise, o executor principal do orçamento da universidade, têm sido compreensivas desde o ano passado, quando daquele contingenciamento, quando houve uma redução no limite de empenho das universidades, que nós conseguimos negociar a conclusão, o encerramento do ano de 2014, mas também tínhamos a perspectiva de que aquele recurso contingenciado em 2014 viria em abril de 2015 na forma de reabertura de crédito. Isso tinha sido um compromisso do Ministério da Educação. Não foi uma coisa assim, vamos ver, quem sabe a gente faz a reabertura de crédito. Não. Na pior das hipóteses, depois da aprovação do orçamento, em abril, nós podemos prever a reabertura dos créditos de 2014, que de fato não aconteceu. Estão propondo a reabertura dos créditos de 2014 para 16 ou 17. Então, isso para nós já entra em lucros e perdas aí, né? Se vier, ótimo, mas nós não podemos contar com isso. Infelizmente, essa é a realidade. Outro questionamento que tinha falado, Adriano, o consumo não se manifestou formalmente sobre a questão orçamentária. Nós temos levado a nossa posição ao pleno da Andifes sempre quando há presença de alguma autoridade do Ministério da Educação. A nossa insatisfação, a nossa insegurança, não houve nenhuma mensagem do Conselho Universitário nesse sentido. Nem a reitoria propôs, nem o próprio Conselho por isso. A 20RJ, professor, de 2015, foi previsto 3.412.000. E isso continua na previsão. Boa parte já foi executada a 20RJ, né? Então, ele continua em execução. Agora, de fato, 2016 está aqui 0,0 e a proposta é que venha como recurso descentralizado. Eu não sei o que o Ministério da Educação está preparando nessa direção, mas eu acho que vai haver uma redução significativa disso aí. Tem sido também objeto de discussão no espaço da Andifes, como o Ministério vai tratar dessa questão no ano que vem. No final do mês, na semana que vem, nós vamos ter uma nova reunião. Esse é um dos assuntos que vai entrar na pauta, com certeza absoluta disso. Então, é importante, se a senhora, se nós puder
como diretor do Centro de Educação, dos centros que mais executam a 20RJ, nos pudesse subsidiar com um documento que a gente pudesse levar e defendê-lo no plenário da Andifes como um argumento da Universidade Federal de Santa Maria. Há poucos dias nós tivemos uma reunião com um grupo de professores e servidores do Centro de Artes e Letras que fazem parte da comissão que está estudando as alterações, as adaptações e o programa de inauguração do Centro de Convenções, inclusive a sua destinação, com qual finalidade. De fato, não há no Centro de Convenções qualquer atraso em função da disponibilidade de orçamento. O orçamento do Centro de Convenções está preservado. O que nós temos é um atraso em função da terceira licitação encaminhada para a construção do forro daquele espaço. É um forro especial, numa altura também especial, né, que precisa de estrutura e equipamento especial. Nos editais anteriores, houve algum tipo de falha que não previu esses custos adicionais e, portanto, as empresas simplesmente não se apresentaram para o orçamento que havia sido proposto. Agora está encaminhado com toda a norma, todos os ajustes, todos os detalhes previstos. E me parece que está para sair nesses próximos dias, tem empresa interessada, sim. E aí então iniciar a construção do forro. Bom, o programa está comprometido, não vai ter inauguração no final do ano, como estava previamente discutido. A inauguração deve ser abril, maio de 2016. E sim, o Centro de Convenções é um espaço multiuso, inclusive para a orquestra. Tem espaço, tem estrutura. Nós não visualizamos no âmbito da universidade nenhum outro espaço que pudesse abrigar com qualidade a orquestra. Está previsto, sim. A educação à distância, na questão orçamentária, você quer saber, professora? Sim. As duas coisas, vamos abordar os dois aspectos. O orçamento da educação à distância, em termos de custeio, está preservado e garantido. O que está faltando na educação à distância é a publicação do edital para bolsas. Nós tivemos que, há 10 dias, suspender o início de um curso de especialização já com 700 matriculados, porque não tinha sido e não foi ainda publicado o edital que possibilita o pagamento de bolsas para os coordenadores, tutores e assim por diante. Então, esse edital está suspenso. Na verdade, editais para novos cursos estão suspensos. Não houve nenhuma manifestação positiva da CAPES dessa direção. Possivelmente esse quadro não se altera, embora a gente esteja alimentando a expectativa é pouco otimista em relação a essa alteração desse quadro da educação à distância para 2015. E internamente nós estamos passando por um processo de reestruturação na gestão da educação à distância, com a perspectiva de mudanças da estrutura do NTE. O Núcleo de Tecnologias Educacionais está funcionando, eu diria que de uma forma pouco racional. O entendimento nosso, a tecnologia educacional, é um processo que tem que estar disponível não apenas para o UAB, tem que estar disponível para toda a universidade, em todos os níveis. Graduação, pós-graduação, extensão, e é assim que nós vamos reestruturar o NTE. Vamos levar essa proposta ao Conselho Universitário para reestruturar o NTE, garantindo que a tecnologia educacional esteja efetivamente atuando lá dentro da sala de aula, inclusive no ensino presencial. Esse é um cenário que precisa ser modificado na universidade. Nós precisamos racionalizar os custos de investimento e de custeio na educação à distância, tanto na UAB quanto no ETEC Brasil, que está a cargo do ensino técnico e tecnológico,
E estamos discutindo também uma mudança nesse processo de gestão. Então, da educação à distância, o que a gente tem para falar para vocês, por hora, é isso. Só para compreender, professor, o edital de bolsas que está suspenso para EAD envolve os cursos em andamento? Não, cursos novos. Ok. Até o momento, cursos novos. Até o momento, cursos novos. Muito bem, rezemos. Algum outro colega gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, nós novamente agradecemos, professor Bugman, pela sua franqueza e disponibilidade, né, em vir aqui, e esperemos que até o fim do ano não seja necessário conversarmos sobre isso de novo, mas certamente, a continuar esse processo, nós vamos continuar dialogando para nos mantermos informados sobre isso. Bem. Obrigado, professor Adriano. Eu também espero que no próximo convite a gente possa conversar de outros assuntos. Né? Estamos à disposição de vocês para trocar ideias com toda a nossa comunidade permanentemente.